falar de variedade de superfícies orientáveis. Uma superfície orientável quando existe um atlas. Quando existe um atlas, ou seja, uma coleção de sistema de coordenadas, cujas imagens cobrem V, cobrem M, e é um atlas coerente, ou seja, a mudança de coordenadas tem determinante jacobiano positivo em todos os pontos. E eu tinha afirmado o seguinte: se M é imagem inversa se uma superfície é a imagem inversa de um valor regular por uma aplicação diferenciável, então ela é uma superfície orientável. Isso segue-se imediatamente do fato que é o seguinte: se existem dimensão de M é igual a M, onde M é uma quantidade de R mais M, e existem N campos linearmente contínuos linearmente independente de vetores normais a M, então M é orientável. Normais significa que para cada x em M, os vetores V1 de x, etc., Vn de x são ortogonais ao espaço vetorial tangente de M naquele ponto. E, portanto, essa é uma condição suficiente de orientabilidade que, como eu mencionei antes, é muito fraca para ser necessária. Isso não basta para ser, para que. Quer dizer, isso aqui é suficiente para M ser orientável, mas a orientabilidade de M é uma condição muito fraca, uma hipótese muito fraca para garantir que existem N campos linearmente independentes de vetores normais, exceto no caso N igual a 1, como nós vamos ver agora.
Quer dizer, se existem N campos contínuos de vetores normais linearmente independentes, então M é orientável. Agora, se M é orientável e está dentro de uma superfície, de um espaço euclidiano de codimensão maior do que 1, aí não é necessário que existam em M, N campos vetores normais linearmente independentes. Então, admitamos assim que existem esses campos vetores, que são contínuos, linearmente independentes em cada ponto e ortogonais ao espaço vetorial tangente naquele ponto, em cada ponto de M. Então eu vou definir um atlas coerente em M, a partir desses campos. O conjunto das parametrizações Agora eu vou introduzir uma matriz e vou indicar os vetores coluna dessa matriz. Então, o que é essa matriz cujas colunas são esses vetores, tem determinante positivo em todos os pontos do conjunto V0. Por exemplo, se eu esquematicamente desenhar M como se fosse uma curva, mas na verdade pensando que é uma coisa de dimensão M, então aqueles N campos de vetores normais para cada ponto. Não é X pertence. Peraí, tem qualquer coisa aqui. Sim, esse X daqui não é esse X daí, é outro X. Esse X aqui está em M, então é melhor botar P aqui para não confundir. Ok? Então aqui eu tenho o V1 no ponto P, e tem outro aqui, Vn no ponto P, e imagino que aqui eu tenho N vetores como aqui. Ao mesmo tempo, eu tenho uma parametrização. Está aqui o V0 e aqui eu tenho o V0 contido em Rm e aqui eu tenho E1, E2, Em. E esses vetores E1, E2, Em vão formar uma base mediante a parametrização φ, leva isso aqui, Bom, essa figura, para ser entendida, precisa de um pouquinho de boa vontade. Ok? Então, esse aqui representa os M vetores. Então, eu estou querendo que esse triedro aqui
seja um triedro positivo. Quer dizer, esse aqui é um conjunto de m mais n vetores no espaço de dimensão m mais n, que colocado nessa disposição, nessa ordem, tem que ter um determinante positivo. Então, esse aqui, primeiro, A é um atlas. A é um atlas, quer dizer que as imagens V dessas parametrizações que pertencem a A cobrem M. Isso aí é simples, porque M é coberto por parametrizações. Dada uma parametrização, existem duas possibilidades. Ou esse determinante é positivo, ou então para todo x, ou então existe um x que ele é negativo. Bom, aqui eu vou supor, como em todos esses raciocínios, é uma hipótese conveniente, que não é restrição nenhuma, é supor que V seja conexo. Ok? De modo que, se esse determinante aqui for positivo num ponto, ele é positivo em todos os pontos. Se for negativo num ponto, é negativo em todos os pontos de V. O determinante nunca é zero pelo seguinte, que esses primeiros M vetores são linearmente independentes, que formam a base do espaço vetorial tangente, e esses últimos vetores também são linearmente independentes, que formam a base do espaço vetorial complemento ortogonal do espaço vetorial tangente, e os dois juntos formam a base do Rm mais N, porque um é normal e o outro é tangente, de modo que são ortogonais. Quer dizer, todos esses vetores V's são ortogonais a todos esses vetores Φ. Ok? Então, A é um atlas porque essa base aqui ou tem determinante positivo em todos os pontos, ou tem determinante negativo. Se tiver determinante positivo, perfeito, o φ está em A. Se tiver determinante negativo, eu troco o φ por um φ estrela, que tem a mesma imagem que o φ, mas tem um domínio diferente. Quer dizer, φ estrela de x1, xm, vai ser igual a φ de menos, ou melhor, tanto faz, menos x1, mas é melhor botar o φ. Tá bom. Quer dizer, eu troco o sinal da primeira coordenada, digamos. Eu escolho uma coordenada. Né? Então, se eu fizer isso, eu tenho ainda uma parametrização, que aqui está o V0, aqui está o V0 estrela, que a cada x aqui corresponde a um x estrela. X estrela é isso aqui. E esse aqui é o x. Ok? Então está aqui o φ. Então eu tenho essa transformação aqui. Eu obtenho aqui o φ estrela. Transformação que consiste em multiplicar a primeira coordenada por menos 1. Isso muda o sinal do determinante, porque muda os sinais de uma coluna. Tá? Então agora, se a φ não cumprir a condição para estar em A, essa φ estrela está em A, de modo que todas as imagens dessas φs cobrem a superfície. Então isso aí é mais ou menos óbvio. Isso é um truque que a gente usa toda hora quando tem uma parametrização que os determinantes é negativo, a gente muda a parametrização e ela fica com esse determinante positivo. Ok? Muito bem. Então, estabelecido o fato que A é um atlas, e a segunda observação é que é um atlas coerente.
Quer dizer, se eu tiver duas parametrizações, φ e ψ, pertencentes ao atlas A, quer dizer, tanto para o φ como para o ψ, esse sistema aqui, e então eu tenho aqui o V0, tem a parametrização φ, aqui o W0, a parametrização ψ, e tem aqui o V, o W. Essa matriz aqui, eu vou dar um nome a ela, vou chamar de φ maiúsculo de x. Então eu quero mostrar que a mudança de parametrização tem jacobiano positivo. A razão é a seguinte, que essa nova parametrização ψ dá origem para cada y em W0, dá origem a uma matriz que é ψ maiúsculo de y, que é dψ sub dy1 no ponto y, dψ dym no ponto y, v1 dψ de y, Vn dψ de y. Mas quando eu olho para mudança de coordenada, mudança de parametrização, eu tenho que olhar para essa função aqui só nos pontos x em V0 e y em V0 que estão na imagem inversa de φ, o x na imagem inversa de V interseção W, o y na imagem inversa de V interseção W, de modo que toda vez que eu olhar para um x aqui, para a sua imagem y, o ψ de y é igual a φ de x. Ok? Por conseguinte, o vetor aqui, o v do φ de y é igual ao v do ψ de y é o v do φ de x, porque ψ de y e φ de x são a mesma coisa. Quando a gente faz a mudança de parametrização, é o mesmo ponto que tem coordenada x nesse sistema e coordenada y no outro sistema. Então, eu vou ter aqui essa matriz. Acontece que a matriz φ maiúsculo é igual à matriz ψ maiúsculo de y multiplicada por uma certa matriz A maiúsculo. Que matriz é essa? A maiúsculo é uma matriz, claro, M por M, M mais N por M mais N, muito simples. Ela tem uma parte aqui que é uma matriz A, e tem uma matriz de identidade aqui, tem o 0 e tem 0. Por quê? Por causa da fórmula da derivada da aplicação da regra da cadeia. A regra da cadeia diz o seguinte, que o dφ sobre dxj num ponto x é igual à soma de deixa eu ver se eu pus na ordem certa. A ordem está trocada, né? Porque quando eu for escrever a regra da cadeia, eu vou ver que isso aqui vai ficar ao contrário. Ψ
de y vezes A. A regra da cadeia diz o seguinte, que dφ sobre dxi é igual à soma de dψ sobre dy multiplicado pela derivada de dy em relação dφ soma em k dψ sobre dyk multiplicado pela derivada de yk em relação a xi, que é AKI. Esse AKI aqui igual a matriz jacobiana daquela mudança de coordenada, psi inverso composto com φ. É o dxi sobre dxk sobre dxi. Ok? Então, olhando para essa expressão aqui, a gente reconhece que isso aqui é um produto de matriz, significa que essa matriz aqui, essa matriz aqui, obtida dessa, multiplicando por essa outra matriz aqui. Onde isso aqui é identidade, simplesmente porque essa parte aqui, psi é igual a φ de x, então esses vetores aqui são os mesmos que estão lá, da identidade. Okay? Então, dessa fórmula aqui, resulta imediatamente que o determinante, se o psi e φ estão em A, significa que tanto essa matriz φ maiúsculo quanto a matriz psi maiúsculo, ambas têm determinante positivo. Consequentemente, o A tem determinante positivo. Se o determinante de A maiúsculo é positivo, o determinante de A maiúsculo é o produto do determinante dessa matriz A minúsculo por 1, que é o determinante. Porque essa matriz tem dois blocos, com zero de um lado, zero do outro. Não precisa nem zero dos dois lados, bastava que tivesse um zero aqui ou um zero lá. Dava isso, mas tudo bem. Então, resultado. O determinante de A, da matriz A, é positivo. Mas a matriz A, o que é? É a matriz jacobiana da mudança de parametrização. Então, significa que a φ e a psi são compatíveis. São compatíveis, portanto, o A, esse A redondo aí, é um atlas coerente. Então, isso mostra que toda superfície que é definida como imagem inversa de um valor regular de uma aplicação diferenciável é uma superfície orientável. Eu disse que essa condição é suficiente, mas não é necessária. Mas, no caso de codimensão 1, então, essa condição também é necessária. Quer dizer, se n é igual a 1, então, não, peraí. Eu vou escrever melhor aqui. Se m, partido de Rn, mais 1 é uma hiperfície, ou seja, tem dimensão m, então m é orientável se e somente se admite um campo contínuo de vetores, eu vou botar unitários. Você não se incomoda não, né?
O análogo de linearmente independentes, quando eu tenho um vetor, é que ele seja diferente de zero. Mas ser diferente de zero não é a mesma coisa que ser unitário, mas eu divido pelo módulo, ele fica unitário, então se ele tem um campo contínuo de vetores diferente de zero, tem um campo unitário de vetores normais. Outra coisa interessante é, eu acho que provavelmente esse é um exercício, é que nesse caso aqui, a contínuo é a mesma coisa que de classe CK, se a superfície de classe CK é maior do que ou igual a 1. Porque existem dois motivos pelos quais uma função, um campo de vetores contínuo não é diferenciável. Primeiro é porque a direção varia não diferenciavelmente, varia continuavelmente. E a outra condição é que o comprimento varia não diferenciavelmente. Mas nesse caso, se ele é unitário, o comprimento é constante, então não pode variar. E como a superfície tem codimensão 1, só existe uma direção ortogonal, então ele não tem como mudar de rumo. Tá? Porque se a superfície é de classe CK e o vetor é contínuo e se uma superfície é de classe CK, então todo campo de vetores, todo campo contínuo de vetores normais unitários é de classe CK-1. K-1. Por que K-1? Se você tiver um campo contínuo de vetores de classe CK numa superfície, então automaticamente essa superfície é de classe CK mais 1. Por que de classe CK menos 1? Porque quando você está tomando a normal, praticamente você está determinando, você está determinando a situação do espaço vetorial tangente. O espaço vetorial tangente fica determinado, é o espaço que é perpendicular àquele vetor. E o espaço vetorial tangente numa superfície de dimensão K varia em dimensão K menos 1, porque em classe CK menos 1, porque ele tem por base esses vetores aqui, que são derivadas. Você já derivou uma vez. Quer dizer, você, para obter o normal, é a mesma coisa que obter o espaço vetorial tangente, e aí você já derivou uma vez. Bom, mas isso aí é um exercício. O que nós temos que ver é o seguinte. A gente já tem o si, só falta o somente si. Então eu tenho uma superfície orientável e quero definir nela um campo contínuo de vetores normais unitários. Basta definir um campo contínuo de vetores normais não nulos, porque aí eu divido pelo módulo e fico com um campo contínuo de vetores normais unitários. Isso a gente faz usando o produto vetorial. A maneira mais natural de fazer é usar o produto vetorial. Aí você vamos dizer, peraí, produto vetorial em dimensão n? Sim, senhor, produto vetorial em dimensão n. Produto vetorial só existe em dimensão 3, porque você toma dois vetores, o produto vetorial dele é um vetor que é perpendicular a ele, etc. Etc não, vamos dizer, se você tem dois vetores em R3, o produto vetorial deles é um vetor que é perpendicular a ambos. Tem as seguintes propriedades. Primeiro, é perpendicular a U e a V. Segundo, o seu comprimento é igual à área do paralelogramo determinado por U e V. Então, eu já sei, já determinei a direção e o comprimento. Falta determinar o sentido, porque essas duas condições somente não definem o produto vetorial, porque ele podia estar para lá ou para cá. Então, a terceira condição é que o V e o produto vetorial, esses três vetores juntos, nessa ordem, formam uma matriz 3×3 de determinante positivo, ou seja, eles estão na orientação normal, usual. Normal é uma palavra que eu não posso usar nesse instante, porque tem outro significado, mas a orientação canônica do R3. Orientação canônica quer dizer, três vetores do R3 orientação canônica, quando o determinante da matriz formado pelas coordenadas dele, na ordem que eles são dados,
é um determinante positivo. Se você mudar a ordem dos vetores, aí mudou a orientação. Dependendo do jeito como você muda, né? Se você fizer mudança só de 2 e deixar um parado, aí muda a ordem mesmo. Mas você pode mudar. Bom, então, esse aqui é o produto vetorial. Aí você diz, bom, mas não existe produto vetorial de 2 vetores em R4. Não, não existe. Então, o que é que você vai fazer? Mas existe produto vetorial de 3 vetores em R4, de 4 vetores em R5, de 5 vetores em R6. De um modo geral, se você tem uma superfície de dimensão M, então você tem esses vetores aqui, dφ. Para cada parametrização, você tem esses vetores aqui. Estou supondo que eu tenho uma parametrização. Num certo aberto de M. Então, o X é um ponto qualquer do espaço euclidiano Rm. Então, eu tenho esses M vetores aqui, são M vetores, que pertencem a Rm mais 1. Vamos considerar o caso de uma superfície ordinária, quer dizer, de dimensão 2 no R3. Então, aqui eu tenho a parametrização do plano. Aqui o V0, aqui o V. E essa parametrização leva os vetores E1, E2, que formam a base canônica do R2, em vetores aqui, que são vetores tangentes, que são dφ sobre dx1 no ponto x e dφ sobre dx2 no ponto x. Aí eu tenho uma maneira natural de considerar um vetor que seja perpendicular, que seja ortogonal, normal a essa superfície. É só tomar o produto vetorial dos dois. Pronto. O produto vetorial me dá automaticamente um campo de vetores o campo de vetores definido aqui nessa vizinhança V. Então isso me dá, toda vez que eu tiver uma parametrização, eu tenho um campo de vetores definido na imagem daquela parametrização. Agora, eu quero ver se eu consigo definir um campo de vetores. Isso aqui seria o V no ponto φ de x. Né? Aqui é o ponto φ de x. Esse vetor aqui. Se eu quiser definir esse campo de vetores em toda a superfície, eu vou considerar outra parametrização diferente aqui. Aí eu tenho vou botar mais longe aqui. Aqui é o R2. Eu tenho uma parametrização psi e tenho aqui num ponto que é φ de x e psi de x. Eu vou modificar aqui o meu desenho. Vou fazer o psi de tal modo que o w, de tal modo que esse x que eu já tinha considerado aqui esteja ao mesmo tempo em V e em W. Então, aqui, nesses pontos que estão em V e em W, eu tenho duas maneiras de definir o meu campo de vetores. Ou como o produto vetorial de dφ sobre dx1 por dφ sobre dx2,
E eu teria que considerar também o produto vetorial de dψ sobre dy1 no ponto y, vezes dψ sobre dy2 no ponto y, sendo que o φ de x é igual a ψ de y. Esses dois vetores, que eu não vou dar nome aqui, é qualquer coisa, digamos w de ψ de y. Mas ψ de y e φ de x são iguais, então eu quero que o v de ψ de x de φ de x seja igual ao v de ψ de y. Uma coisa eu sei, eles dois estão na mesma reta, um é múltiplo do outro. Mas podem estar em sentidos opostos e podem ter comprimentos diferentes. Eu preciso ajeitar isso. Uma maneira de ajeitar o comprimento é dividir pelo módulo. Como ele é um vetor diferente de zero, porque uma coisa do produto vetorial é o seguinte, o produto vetorial também serve de teste para saber se os dois vetores são linearmente independentes ou não. Se eles forem linearmente independentes, o paralelogramo que eles determinam tem área diferente de zero, portanto, o produto vetorial é diferente de zero. Se eles forem linearmente dependentes, o paralelogramo que eles determinam se degenera num segmento de reta, e então a área vai ser zero. Então o produto é zero. Então, esses vetores são diferentes de zero, então eu posso tomar os vetores unitários. Muito bem, esses dois vetores unitários, eles estão na mesma linha. O único problema é que um pode ser menos o outro. Mas um ser menos o outro, eu resolvo o problema do um ser menos o outro se eu supuser que a minha superfície é orientável. Se a minha superfície for orientável, então o φ e o ψ eu posso tomar como pertencentes a todos os dois ao mesmo atlas coerente. Então, o determinante vai ser positivo, consequentemente, o produto vetorial vai ter a mesma orientação e os dois vão ser iguais, então eu terei o campo de vetores normais definido em toda a superfície. Quer dizer, numa superfície orientável, você pode sempre definir um campo de vetores normais unitários. Aqui eu estou usando uma coisa que, na verdade, eu não me detive antes sobre ela. É o seguinte, é que quando você submete, você tem o produto vetorial de dois vetores. Se você submete esses vetores a uma transformação linear, o produto vetorial fica multiplicado pelo determinante dessa transformação linear. Isso não é difícil de entender, porque o comprimento do produto vetorial é a área do paralelogramo determinada por esses dois vetores. E quando você tem uma transformação linear, você supõe que eu tenho, vou explicar um pouco melhor. Vamos supor que eu tenho dois vetores, U e V, e eu tenho aqui o produto vetorial U por V. Então, U e o V estão num certo plano, e o produto vetorial está num plano, numa reta ortogonal a esse plano. O comprimento desse produto vetorial, por definição, é a área do paralelogramo determinado por U e V. Se eu submeter U e V a uma transformação linear, quer dizer, se eu pegar uma transformação linear T e considerar, em vez de U e V, considerar o vetor TU e o vetor TV, transformação linear ainda nesse mesmo plano. Então, o paralelogramo determinado por TU e TV está relacionado com o paralelogramo determinado por U e V, de que forma? O paralelogramo determinado por TU e TV é igual ao paralelogramo determinado por U e V multiplicado pelo determinante da transformação linear T. Quando a gente estuda no colégio, a gente lê nesses livros absurdos que a gente é obrigado a estudar por eles no colégio, que dizem que determinante é a maneira mais natural e mais eficiente de se resolver um sistema de equações lineares. Essa é a coisa mais absurda que existe. De todas as maneiras que já foram inventadas para resolver o sistema de equações lineares, a pior é o determinante.
Porém, isso não quer dizer que a gente deve jogar fora o determinante. O determinante tem muitas utilidades. Em análise, em geometria, em álgebra, em várias situações. Toda a matemática. Uma delas é essa. O determinante é a relação que existe entre a área desse paralelogramo aqui, original, e a área do paralelogramo transformado. É o determinante da transformação linear T. Quer dizer, sem o sinal, que o T pode ter determinante negativo, e a área nunca é negativa. A área é positiva. Ok? Então, se o determinante é positivo, então isso significa que esse vetor UV vai ter o U vezes V vai ter a mesma orientação, o mesmo sentido que o produto original, U vezes V. Então, se eu tiver num sistema de coordenadas, numa parametrização que é compatível com a parametrização anterior, se eu tiver φ e ψ ambos dentro de um atlas coerente, então o produto vetorial, produto vetorial do dψ sobre dyi e o produto vetorial do dφ sobre dφ sobre dxi, esses dois produtos vetoriais podem diferir em tamanho, mas não em sentido. Na direção eles já coincidem porque ambos são perpendiculares ao espaço vetorial tangente, e o espaço vetorial tangente tem codimensão 1. Então, só tem uma dimensão, só tem uma reta perpendicular a ele. E diferem também só no sentido, mas no sentido eles não diferem se as parametrizações forem compatíveis, ou seja, se eu estiver dentro de uma superfície orientável. Então, diferem pelo comprimento, mas eu normalizo, divido tudo pelo módulo, então fica tudo de comprimento 1, então são iguais. Está claro isso? Então, pelo menos em dimensão 2, a gente já sabe que esse teorema é verdadeiro. Toda superfície orientável admite um campo de vetores normais. Por isso que a gente chega ali na estátua do monumento ao matemático desconhecido que tem aqui na frente, né, que é faixa de Möbius, a gente vê que ela não é orientável, porque se você sair com um vetor normal e der uma volta, você volta no contrário. Né? Isso significa que não existe um campo de vetores normais, unitários. Bom, e em dimensão qualquer? Em dimensão qualquer, tudo isso que eu disse vale, só está faltando eu dizer o que é que significa o produto vetorial de M vetores em Rm mais 1. A definição já foi dada. O produto vetorial vai ser o único vetor que tem as seguintes características. Primeiro, ele é zero se esses vetores forem linearmente dependentes. Então é zero. Se forem linearmente independentes, ele é um vetor que é ortogonal ao subespaço gerado por esses vetores, que é um subespaço de dimensão m, porque eles são linearmente independentes. Segundo, seu comprimento é igual ao volume do paralelepípedo determinado por esses vetores aqui. E finalmente, o seu sentido é determinado pelo fato de que ele, juntamente com esses aqui, nessa ordem, aí a ordem você tem uma escolha. Talvez no livro aí a escolha que eu adoto é que eu boto dφ sobre dx1, etc., dφ sobre dxm, e no fim é que eu boto o produto vetorial. Você tem a opção. Isso aqui vai dar uma matriz M por M, e essa matriz M por M tem determinante positivo. Então, essas condições conjuntamente determinam o produto vetorial. Agora, como é uma situação algébrica, essas condições são condições de natureza geométrica, a gente tem que mostrar que esse produto vetorial
tem certas propriedades de natureza algébrica que são interessantes, que são necessárias para poder mexer com ele. Primeiro, ele é linear em cada um dos seus fatores. Ele é antissimétrico, quer dizer, se você trocar a ordem de dois fatores, ele muda de sinal. E tudo isso sai das propriedades do determinante. E mais, como consequência disso, é que se você submeter esses vetores, cujo produto vetorial você está tomando, submeter a uma transformação linear, o produto vetorial fica multiplicado pelo determinante daquela transformação linear. Bom, a partir daí, ficam faltando duas coisas. Primeiro, é dizer o que é que eu entendo por volume de um paralelepípedo em dimensão n. E, em segundo lugar, verificar que quando eu submeto esses vetores a uma transformação linear, o produto fica multiplicado pelo determinante daquela transformação linear. Essa segunda afirmação, de que é um fato geral, é consequência de um caso particular de um fato geral. Que fato geral é esse? É o seguinte: quando você tem uma função que é multilinear alternada, que é o caso do produto vetorial, você tem um determinante se você tem uma função real que é multilinear alternada, então essa função necessariamente é um múltiplo do determinante. Isso é um fato que está provado, eu ia dizer nos bons livros de álgebra linear, depois ia dizer no meu livro, mas aí fica chato, né? Embora eu ache isso, eu não vou dizer, mas fica bem dizer. Se você tem um espaço vetorial de dimensão m, as funções multilineares alternadas formam um espaço de m lineares alternadas formam um espaço de dimensão 1. Daí vem o determinante. O determinante é a única função m linear alternada que você pode definir num espaço vetorial de dimensão m, que tem uma condição de normalidade que assume o valor 1 nos vetores da base canônica. Então, quando eu faço uma transformação linear, aí você tem... Está provado no livro, eu não vou falar. Então, fica multiplicado pelo determinante. E como é que a gente define o volume de um paralelepípedo? O volume do paralelepípedo é definido por indução. Você tem um paralelepípedo, se você supõe que você já sabe, por exemplo, se você sabe definir o que é a área de um paralelograma, então um paralelepípedo é o seguinte: ele tem um terceiro vetor aqui, então você tem um paralelepípedo. O que é o volume do paralelepípedo? Você toma um vetor que seja perpendicular à base, você considera isso aqui como sendo a base, um vetor que é perpendicular à base, tal que para esse vetor ser chamado de altura, é preciso que a reta que liga, o segmento de reta que liga esse vetor à última das arestas seja paralela à base. Então é a área da base multiplicada pela altura. Então, essa é a definição de volume, a área da base multiplicada pela altura. Se você conhece a área da base, está definido o que é o volume do paralelepípedo. A área da base é o volume da base, nesse caso. Quer dizer, então, é uma definição indutiva. Tá? Isso não está feito aí no livro, essa definição. Na próxima edição, que é a 5ª edição, vai aparecer um apêndice desse capítulo com a definição de volume e a demonstração de que gosta das propriedades que a gente espera.
Seja como for, eu espero ter convencido vocês de que esse teorema é verdadeiro. Ou seja, se uma superfície é orientável, então ela admite um campo de contínuo de vetores unitários normais. Demonstração rápida. Tome uma parametrização, em torno de cada ponto tome uma parametrização e tome o produto vetorial dos vetores da base do espaço vetorial tangente determinado por aquela parametrização. Fala. Fala alto. A continuidade desse campo de vetores normais sai do fato de eles estarem relacionados com uma transformação linear. Não. A continuidade desse campo de vetores normais? Não. É o fato de que realmente você pegou no ponto. Não é mais do que contínuo, é de classe CK-1, porque o produto vetorial ele tem uma fórmula. É uma função n linear alternada das suas... Não precisa nem dizer qual é a fórmula. Se ele é uma função n linear alternada dos seus fatores, então ela é automaticamente de classe C infinito. A multiplicação vetorial é uma operação de classe C infinito. O que é uma função n linear alternada? É um polinômio de grau n homogêneo, que todos os termos têm o mesmo grau. Isso aqui é uma função. Função linear é um polinômio de grau 1, todos os termos de grau 1, sem termo constante. Função bilinear é um polinômio de grau 2, em que todos os termos têm grau 2. Trilinear é um polinômio de grau 3, em que todos os termos têm grau 3, quer dizer, homogêneo. E assim por diante. E trocando de miúdos é isso. A gente dá uma definição de que é n linear, quando é linear separadamente em cada fator. Mas isso quer dizer, quando você toma a coordenada, fica isso. Ok? Então, essa operação aqui é uma operação de classe C infinito. Mas eu submeto a essa operação vetores que dependem em classe CK-1 das variáveis. Então, fica sendo de classe CK-1. Então, o campo de vetores aqui é de classe CK-1. Então, se a gente quiser se lembrar, por que uma superfície orientável admite um campo de vetores normais unitários? Simplesmente toma o produto vetorial dos vetores básicos provenientes de uma parametrização. Os vetores básicos provenientes de uma parametrização são esses vetores aqui. Toma o produto vetorial, ele automaticamente fica um vetor perpendicular, o qual está bem definido porque a superfície é orientável. Se não fosse orientável, ele podia estar para cima ou para baixo. Ok? Muito bem. Alguma pergunta a mais? Bom, então, exemplo de superfície orientável, a gente tem toda a imagem inversa de um valor regular é uma superfície orientável. Outro exemplo é que, se você tem duas superfícies orientáveis, o produto é orientável. Aliás, vale a recíproca também. Se o produto é orientável, as duas são orientáveis, isso é fácil de ver, está aqui no livro. O que eu gostaria de discutir aqui é aquele fato que eu usei e não provei. Aliás, na aula passada eu usei um monte de coisa sem provar, estou ajeitando as coisas agora, de como reconhecer uma superfície que não é orientável. E eu esqueci de trazer, na próxima aula eu trago, eu tenho na minha sala uma escultura de vidro de uma superfície não orientável famosíssima, que é chamada garrafa de Klein. É claro que não existem superfícies compactas não orientáveis em R3. Existem superfícies compactas não orientáveis, mas não cabem dentro do R3. Então, como é que eu tenho essa escultura de vidro de uma garrafa de Klein com a superfície não orientável em R3? Porque eu tenho uma licença poética, no caso, uma licença matemática, uma licença geométrica. É o seguinte, a gente pega um toro não, um cilindro. O que é um toro?
Um toro é um cilindro, inicialmente, que você cola as duas pontas. Então você cola esse lado aqui com esse lado aqui. Aí esse pedaço aqui fica aqui, e esse outro lado vem para cá. Então aqui é a costura. Quando você junta esses dois lados, fica um toro. Mas o Klein, que não tinha nada de pequeno, Klein em alemão significa pequeno, mas ele é um grande matemático alemão, ele resolveu fazer essa colagem de uma maneira diferente. Em vez de colar esse lado com esse, assim como todo mundo faria, ele imaginou que essa borda aqui vai por dentro e cola do outro lado. Cola por dentro. Penetra aqui, você diz, mas não é possível penetrar. No espaço a 4 dimensões a analogia, não sei se vocês já ouviram falar em um livro chamado Flatland, de um cara chamado Abbott, que ele imagina um mundo bidimensional em que as criaturas todas tinham dimensão 2. Bom, então você pode imaginar, então você não podia entrar aqui numa circunferência, estava fechado, não tinha como. Então você pode imaginar o contrário, em dimensão 4 você pode fazer umas coisas que você não pode fazer em dimensão 3. Então você usa a 4ª dimensão para penetrar aqui, então você fica com uma situação como essa. Sei lá. Você vem por dentro e penetra. Aí você fica com a garrafa de Klein, que é uma superfície compacta, não oriental. Só tem um lado. Não tem dois lados. Você vai para um lado, passa para o outro lado, porque não tem outro lado. Bom, na próxima aula eu vou trazer para vocês se distraírem aí, uma coisinha de vidro e tem uma regra, que é a seguinte, quem quebrar é reprovado no curso. Pois o exemplo que eu dei de superfície não orientável é uma superfície não compacta, que é o conjunto das... É um exemplo extremamente simples, que é o conjunto das matrizes 2×3 de posto 1. São as matrizes assim, do tipo, uma matriz assim, por exemplo, A1, B1, C1, não, A, B, C. A linha, B, C. Uma matriz desse tipo, onde isso é uma matriz 2×3. Mas ela é de posto 1, quer dizer, esse A, B, C, aqui é K vezes A, K vezes B e K vezes C. É uma matriz desse tipo, onde K é um número real. Mas se eu disser que é uma matriz desse tipo, ficava fácil, porque ela ficava inteiramente parametrizada por A, B, C e K. Mas não é, porque o K pode ser 0. Mas eu vou querer que o K seja diferente de 0. Mas se eu diferente de 0, eu vou excluir as matrizes 2×3 que tem uma linha igual a 0. E essa é uma matriz que está nesse conjunto. Então, o que é que eu faço? Inicialmente, se eu imagino que é uma matriz 2×3 de posto 1, então tem que ser uma matriz desse tipo aqui. ABC, KA, KB, KC. Mas aí eu já vi que não pode, porque isso não dá tudo. Ou eu ponho K diferente de 0, aí eu excluo as matrizes que têm uma linha igual a 0. Ou admito que o K pode ser 0. Nesse caso, eu excluo as matrizes que têm a primeira linha igual a 0 e a segunda não. Então, ou então K a linha, K B' e K C'.
Então, eu tenho dois tipos de matrizes, onde o ABC é diferente de zero, não é um vetor zero, e aqui o A', B', C' é um vetor diferente de zero, e o K pode ser um número real qualquer. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, essas matrizes de 2×3 de posto 1, elas podem ser de dois tipos, ou desse tipo aqui. Quer dizer, ou ele tem uma linha diferente de zero e que o K e a segunda podendo ser igual a zero ou não, mas é o múltiplo dela, ou tem a outra linha diferente de zero, a segunda. Então, esse M é igual a U reunião com V, onde U é o conjunto das matrizes X pertencentes a M, tais que vamos escrever aqui UV pertencente a M, tais que o U é diferente de zero. Aí, nesse caso, necessariamente, ela tem que ser uma matriz aqui, desse tipo. O UV é o conjunto das matrizes UV pertencentes a M, tais que o V é diferente de zero. Pertencente a N significa que uma das duas linhas é diferente de zero. Não pode ser as duas iguais a zero, senão o oposto dela não seria 1. Então, o M é a reunião de U com V. Interseção U e V são abertos em M. E U interseção V é o conjunto de todas as matrizes da forma U, V pertencentes a M, em que U é diferente de zero e V é diferente de zero. Tanto U como V podem ser parametrizados. Existe uma parametrização, porque o U é diferente de zero, então eu tenho uma parametrização de R vezes R3 menos zero em U, φ de T U é igual a U TU. Aí o V é TU, porque o U é diferente de zero. E a outra parametrização, que é psi de R Então, tem essas duas parametrizações. E a mudança de parametrização U interseção V é isso aqui, o φ inverso de U interseção V é a mesma coisa que o psi inverso de U interseção V, que é o conjunto R menos zero, produto cartesiano por R3 menos zero. Quer dizer, são os pares de um número e um vetor em que ambos são diferentes de zero. E o psi, que é igual a psi inverso de φ, leva o TU em não, vamos escrever com as três coordenadas, né, no R4. Isso aqui tem 4 coordenadas. X, Y, Z. Leva esse aqui em 1 sobre T, Tx, Ty, Tz. Então, essa é a mudança de coordenadas. Agora, observe o seguinte, que o domínio
dessa mudança de coordenada é um conjunto desconexo. Porque o R3 menos 0 é um conjunto conexo. Você tira o 0 do R3 e não quebra a conexidade. Mas se você tira o 0 do R, ele fica desconectado, positivo e negativo. Então, essa é uma transformação, é um diffeomorfismo de um conjunto desconexo em si mesmo. Então, a matriz jacobiana desse diffeomorfismo, formada pelas derivadas, né? Aqui, então derivada de 1 sobre t menos 1 sobre t2, derivada disso aqui, disso aqui, em relação perdão, disso aqui em relação a x, a y e a z, vai dar 0, 0 e 0, isso aqui não depende de x nem de y nem de z. A derivada aqui em relação a t é x, em relação a x é t, e em relação a y é 0. Isso aqui vai dar y, 0, t, 0, e aqui dá z, 0, 0, t. Então essa é a matriz jacobiana da mudança de coordenadas. O determinante jacobiano de psi inverso da mudança de coordenadas só tem dois sistemas de coordenadas. Eu estou considerando dois sistemas, um atlas formado por dois sistemas de coordenadas. É claro que existe infinitos sistemas de coordenadas, basta esses dois já formam um atlas, quer dizer, já cobre tudo, porque M é U reunião com V. Esse determinante aqui vai dar a T. O determinante é T, portanto pode ser positivo, pode ser negativo. Então, esse U interseção V Oi. O quê? Dá menos T. Obrigado. Se você faz questão, tá bom, mas você está certo. Tanto faz, porque... Tanto faz, porque vai mudar, o T for negativo, o menos T é positivo. Se o T for positivo, o menos T é negativo. O que importa é que o interseção V é a interseção. Isso aqui é uma cisão. O que A é R mais vezes R3 menos 0. E B é R menos vezes R3 menos 0. Então eu tenho uma mudança de coordenada, uma mudança de parametrização entre dois conjuntos conexos. Isso aqui é conexo, isso aqui é conexo. Tá? Mudança de parametrização entre dois conjuntos. Perdão. A mudança de parametrização é definida. Isso é uma besteira. Eu disse que já escrevi isso? Não. Não. R menos 0 vezes R3 menos 0. Esse conjunto aqui é desconexo, que é o... E escrevi aqui uma coisa que não está certa. Não é U interseção V. Se eu quer escrever assim, não é U interseção V. O interseção V é desconexo, mas é a φ inversa de U interseção V. Isso que eu escrevi aí está incorreto. Que é assim, o φ inverso de U interseção V, que é igual ao psi inverso de U interseção V, é que é igual a A reunião com B. Isso é uma cisão. Faltou eu botar o φ inverso e o psi inverso. Porque esses conjuntos estão no R2, no R4, e não
na superfície. Ok? Então eu tenho aqui um difiomorfismo, é uma aplicação desse conjunto nele mesmo, que é um conjunto desconexo. Esse difiomorfismo assume dois sinais diferentes. Em A ele tem um sinal e em B ele tem outro sinal. Então isso aí caracteriza o fato de que a superfície M não é orientável. Isso depende de um teoreminha que está aqui, que é o seguinte: se você tiver numa superfície um corolário de um teorema, se na superfície há duas parametrizações com domínios conexos, tais que o determinante jacobiano muda de sinal, então M não é orientável. Porque os domínios das parametrizações são conexos. Isso aqui é um conjunto conexo. Aliás, eles têm o mesmo domínio, elas têm o mesmo domínio. As parametrizações, então, φ e ψ são parametrizações com domínios conexos. É claro isso? Tanto a φ como a ψ são parametrizações com domínios conexos. Mas φ, veja bem, φ é definida, tanto φ como ψ são definidos em R vezes R3 menos 0 em si mesmo. E isso aqui, que está definido em φ inverso de U interseção V, que é igual a ψ inverso de U interseção V, que é a mesma coisa, tem jacobiano. Jacobiano significa o determinante jacobiano, com dois sinais, que muda de sinal. O determinante jacobiano muda de sinal. Então, nessas condições, M é não orientável. Como é que eu provo isso? A demonstração que está aí no livro é feita com todo detalhe, mas a ideia é extremamente simples. Quando você tem uma superfície orientável, você fixa nela um atlas coerente. Quer dizer, um atlas, quer dizer, uma correção do sistema de coordenadas em que a mudança de coordenadas é sempre jacobiano positivo. Uma vez fixado o atlas coerente, você classifica as parametrizações em positivas e negativas. Uma parametrização é positiva em relação àquele atlas. Quando a gente fixa um atlas, a gente diz que a gente orientou a superfície. Uma superfície orientada é uma superfície e mais um atlas. Isso aqui é uma superfície orientada. Quer dizer, além de orientável, a gente utilizou o privilégio de ser orientável para fixar um atlas coerente, a superfície orientada. Então, quando você tem uma superfície orientada, quer dizer, você fixou o atlas, então as parametrizações pode ser positiva e pode ser negativa.
Mas vejam bem, a definição de positivo é a seguinte. Bom, é a parametrização com V0, sempre vou considerar a parametrização com domínio conexo. Facilita muito as coisas. Com domínio conexo, isso não é perda nenhuma de generalidade, porque cada componente conexo vai dar uma parametrização. Veja bem a definição de positivo e a definição negativa. Positiva é quando a mudança de a parametrização φ não pertence necessariamente ao Atlas A. Porque se φ pertencesse ao Atlas A, toda a parametrização que eu vou definir seria positiva. Então φ não pertence necessariamente. Se pertencer, bem. O que é uma parametrização positiva? É quando a mudança de parametrização com qualquer outra parametrização em A tem jacobiano positivo. Quer dizer, quando ela é compatível com todas as parametrizações em A. Positiva significa φ compatível com toda parametrização em A. Ok? Quando é compatível. Essa é a definição de positiva. Atenção, definição de negativa não é aquilo que não é positivo, não. É mais exigente, inicialmente, mais exigente. Depois a gente vai mostrar que é a mesma coisa. Mas precisa de um teorema. Negativo é quando o jacobiano de psi inverso, o φ, é negativo em todos os pontos para toda psi pertencente a A. Veja bem, não estou dizendo que negativa é aquela que não é positiva. É mais do que não é positivo. É negativo quando o determinante jacobiano da mudança de parametrização com qualquer para toda fala, Conrado. É? Então, toda uma superfície orientada, eu fixo, orientado significa que eu fixei um atlas. Eu quero saber se eu posso juntar. Se uma parametrização é positiva, significa que ela é compatível com toda psi pertencente a A. Então, se eu acrescentar essa φ, o atlas continua coerente. Eu tenho um atlas coerente. Aí eu acrescento uma parametrização que é compatível com todas as parametrizações daquele. Ele continua coerente. Agora, uma negativa não é só a negação de positiva, é mais. É quando a mudança de coordenada, de parametrização, tem jacobiano negativo em todos os pontos, qualquer que seja a transformação. Ela podia ser compatível com algumas e não compatível com outras, mas é radical. E o teorema é o seguinte. Bom, veja bem, eu só estou considerando parametrizações com domínios conexos. Tudo aqui é... Se, além disso, M é conexa, então, uma parametrização φ é positiva ou negativa. Não tem aquela de ser compatível com algumas e não ser compatível com outras. Se é compatível com uma, se não é compatível com, tem que ser compatível com todos. Se não é compatível com uma, tem que ser incompatível com todos.
mais do que incompatível, quer dizer, a mudança de coordenada tem que ser jacobiano negativo em todos os pontos. Ok? Bom, vamos admitir isso por um instante e vamos mostrar como isso nos leva a concluir que M não é orientável. Porque M tem um atlas formado por, esse M aqui, tem um atlas formado por duas parametrizações. E eu tenho uma mudança de coordenadas entre as duas parametrizações são conexas. Então tem o seguinte corolário. Corolário desse teorema aqui. Se M admite, não precisa ser um atlas, não, duas parametrizações. Com imagem, domínios ou imagem, tanto faz. Das parametrizações φ e ψ. Parece que o determinante jacobiano da mudança de parametrizações assume dois sinais. Dois sinais não precisa dizer, dois sinais opostos em φ inverso do interseção V, então M é não orientável. Admitindo o teorema, vamos supor por absurdo que M fosse orientável. Então ela admitiria um atlas. Então eu escolho um atlas coerente, eu escolho aquele atlas. Então se M fosse orientável, essas duas parametrizações, φ e ψ, só tem a seguinte possibilidade: ou seriam ambas positivas, ou seriam ambas negativas, ou seria uma positiva e outra negativa. Só tem essas três possibilidades. Ambas positivas não pode acontecer, porque aí a mudança de parametrização teria jacobiano positivo em todos os pontos. Ambas negativas também não, porque aí se você tiver duas parametrizações negativas, a mudança de parametrização vai ter jacobiano positivo, porque negativo vezes negativo, o determinante jacobiano da mudança de parametrização vai ser um produto. Então, você vai ter negativo por negativo dá positivo. Porque duas parametrizações negativas são sempre compatíveis. Então, só existe uma possibilidade, a priori. É uma ser positiva ou outra ser negativa. Mas essa possibilidade também, na verdade, é ilusória, não existe na fato. Porque se uma fosse positiva e outra negativa, eu pegava a positiva e acrescentava ao atlas coerente que tem em M e ficaria ainda com o atlas coerente e a outra não ficar nem positiva nem negativa, porque quando eu fosse fazer a mudança de parametrização dela com aquela outra que eu quero acrescentar, essa mudança de parametrização nem é jacobiano positivo em todos os pontos, nem é jacobiano negativo em todos os pontos. Ok? Então, esse exemplo aqui é um exemplo de uma superfície não orientável. Então, na próxima aula eu vou demonstrar o teorema. Se M é conexa, então a parametrização é positiva ou negativa. Também não é grande coisa, não, mas está na hora, eu não gosto de passar da hora.